Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos e com o operador de som, Paulo Sérgio, vamos iniciar mais um programa Dicas de Saúde nesse domingo, dia do Senhor. Nesse mês de agosto, mês das vocações, mês missionário, que tem como tema Cristo vive, somos suas testemunhas. E o lema, eu vi o Senhor, João 20:18. Hoje o evangelho do domingo, Lucas 13, 22, 30, fala sobre o compromisso, da pessoa em relação a seguir os passos de Jesus. Dedicar sua vida. Por isso que esse domingo, com esse evangelho, se fala sobre a vocação para a vida consagrada, a vida religiosa, a vida de irmãos leigos, a vida de irmãs, chamadas freiras. Neste domingo vê-se bem essa questão da vocação religiosa. O programa hoje, Dicas de Saúde, na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, terá um tema muito importante sobre o metabolismo, que é aquela condição do organismo trabalhar, fazer todas as suas funções, gastar tudo que a gente come, todas as funções do corpo, o metabolismo, que quando está alterado, pode acumular, produtos que deveriam ser melhor metabolizados, é a chamada síndrome metabólica. E quem é especialista, inicialmente, nesse problema de metabolismo, é endocrinologista. Por isso que hoje o programa terá a presença da doutora Ticiara Fontinelli, endocrinologista e metabologista. Terá também a participação da doutora Liz Marjorie, que ela faz um exame de fígado, que é novidade aqui no Cariri, que é justamente para quem tem gordura no fígado, outras doenças no fígado, metabólica ou não, pode ser até virótica, pode ser até causado pelo álcool. A doutora Liz, gastroenterologista e hepatologista, vai falar sobre esse exame. Então, todos atentos, hoje a gente vai conhecer bem os hormônios, o metabolismo, falando bastante sobre a endocrinologia no Dicas de Saúde de hoje. Esse programa, ele é gravado pelo Tony Santos, radialista, e ele coloca no site Clube Sintonia, clubesintonia.com. Clubesintonia.com é o site que fica gravado Dicas de Saúde. Tem também a gravação nas nossas redes sociais de YouTube. No YouTube tem os podcasts. Podcast da Gastroclínica Vasconcelos, e podcast do Dicas de Saúde, em que fica gravado também todos os programas como esse de hoje. Então você pode ouvir em outro momento e indicar para as pessoas. Indique também, quem quiser ouvir esse programa de hoje, para baixar o aplicativo, por exemplo, Radiosnet, e assistir em qualquer cidade Dicas de Saúde. E atenção, você amigo, amiga da Rádio Padre Cícero, nesse mês dos pais, fazendo sua doação financeira com a nossa FM Padre Cícero, você participará do sorteio de um par de óculos masculino e um capacete Fly Mobil. É isso aí, um par de óculos masculino e um capacete Fly Mobil. Para você usar ou presentear seu pai ou quem você desejar. O sorteio acontecerá no dia 1º de setembro, às 10h30 da manhã. Mais informações pelo 3512-5824. 3512
5824. Apoio cultural Ótica São Francisco, Rua da Conceição 576, no centro, esquina com a Rua São Paulo, em Juazeiro. Contato 3512-5735 e 99601-0301. E também apoio da Gambiarra Motopeças, quase tudo para motos, Rua José Marrocos 1006, em Juazeiro. Telefone WhatsApp 3511-2626, 3511-2626. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, porque juntos somos mais amigos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Então vamos iniciar a nossa primeira entrevista com a doutora Ticiara Fontinelli, médica endocrinologista e metabologista, ela que é professora da Faculdade de Medicina Estácio FMJ, tem um atendimento público na Policlínica de Barbalha e tem o atendimento também na Unicardio, aqui no Juazeiro do Norte. Doutora Ticiara Fontinelli, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite de participar do programa Dicas de Saúde da FM Padre Cícero. Olá, doutor Péricles. Eu quem agradeço o convite mais uma vez para participar do programa. É sempre uma honra estar conversando com o senhor e com toda a sua audiência. Doutora Ticiara Fontinelli, nos fale sobre a endocrinologia. Esse estudo, endocrinologia, abrange quais áreas, quais órgãos? O que é exatamente a endocrinologia? Bom, doutor Péricles, a endocrinologia é uma área da medicina que abrange o funcionamento das nossas glândulas e dos seus hormônios e toda a parte metabólica. Então, quando nós falamos de doenças que são acompanhadas, que são tratadas na especialidade endocrinologia, nós estamos falando de condições que são super comuns, né? Que infelizmente estão presentes em uma parcela muito grande da população. E aqui eu vou citar diabetes e todas as complicações de diabetes, as doenças que acometem a tireoide, né, desde os nódulos de tireoide tão comuns, as doenças hormonais da tireoide, falta de hormônio da tireoide, excesso de hormônio da tireoide, câncer de tireoide, doenças metabólicas que são extremamente comuns na modernidade, que é o sobrepeso, a obesidade, o excesso de gordura no fígado, doenças de outras glândulas que não são tão faladas, não são tão famosas, como as doenças que acometem as glândulas adrenais, a hipófise. Nós também lidamos muito com as doenças que envolvem os hormônios sexuais, né? Então é comum nos procurarem por alterações causadas pela menopausa nas mulheres, por alterações causadas pela síndrome dos ovários policísticos nos homens, por alterações relacionadas à baixa da testosterona. Enfim, é uma área da medicina, da clínica médica que abrange praticamente, né, todos os órgãos, todos os nossos sistemas, porque os hormônios têm essa capacidade de influenciar todas as células do nosso corpo. Então, realmente é uma área muito abrangente, muito ampla e, modéstia à parte, é uma área muito bonita também de estudar. Doutora Ticiara Fontinelli, você já falou sobre o diabetes. Vou perguntar agora os tipos de diabetes, como se faz o diagnóstico, como é essa história de pré-diabético, a pessoa vai ficar diabético, não tem para onde correr, não tem como evitar. Fale sobre o diabetes, principalmente dos aspectos de diagnóstico
né, e tipos? Bom, diabetes, Dr. Péricles, é uma das doenças mais comuns nos nossos atendimentos, né, na área da endocrinologia. De forma bem simples, nós costumamos falar em 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é um diabetes mais comum, mais frequente na infância e na adolescência, apesar de poder acontecer com qualquer pessoa, desde recém-nascidos até mesmo pessoas de 70, 80 anos, mas é muito mais comum em crianças e adolescentes. Nesse tipo de diabetes, o que acontece é que o sistema de defesa do nosso corpo, o nosso sistema imunológico, por alguns motivos, passa a rejeitar as células nossas próprias que são responsáveis pela produção de insulina, que é o que impede que a nossa taxa de açúcar suba. Então, são pessoas que nascem com uma predisposição genética e algo acontece ao longo, né, da vida, e esse algo, ele funciona como um gatilho que permite que o sistema imunológico passe a agredir, a rejeitar, a destruir as próprias células do corpo que nos ajudam produzindo insulina. Então, esse é o diabetes tipo 1. Ele representa, em média, 5% dos tipos de diabetes. A grande maioria dos outros, casos de diabetes se enquadram no que nós chamamos de diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum no adulto, a partir dos 40 anos. É uma doença mais lentamente progressiva e que hoje está fortemente associada aos nossos hábitos de vida, ao excesso de peso, à obesidade. Tanto que hoje, infelizmente, nós estamos vendo esse tipo de diabetes, que há algumas décadas atrás era um tipo de diabetes visto apenas em pessoas mais velhas. Infelizmente, hoje a gente tem visto cada vez mais essa forma de diabetes em crianças e adolescentes por conta da obesidade na infância e na adolescência. Então, geralmente o diabetes tipo 2 está associado ao excesso de peso, à obesidade. Às vezes os pacientes costumam perguntar: mas o meu tipo de diabetes é o diabetes mais grave? A gente costuma dizer que não tem diabetes mais grave, menos grave. O diabetes tipo 1 ele não é pior, não é melhor do que o diabetes tipo 2. Existem 2 tipos de diabetes, no final das contas. Aquele diabetes que está muito bem controlado, que o paciente conseguiu, com as suas mudanças de hábito, com o medicamento, se for o caso, controlar suas taxas. E existe o diabetes descompensado, aquele que as taxas estão altas. Independente se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2, o que importa no final das contas é o quanto esse diabetes está bem controlado ou mal controlado. Essa é uma classificação bem simples, porque na verdade, Dr. Péricles, existem dezenas de formas de diabetes. Muitas vezes até nós, especialistas, temos dificuldade de definir o tipo dessas formas menos comuns, mas que no final das contas, dizer o nome do diabetes não é o fato mais importante, né? Não é a informação que vai mudar a vida do paciente, porque o que importa no final das contas é que as taxas estejam super bem controladas. Em relação ao pré-diabetes, nós não consideramos pré-diabetes como uma doença. O que seria o pré-diabetes? Quando o paciente vai fazer seu exame, de avaliação, e a taxa de açúcar não é normal, mas também não é alta o suficiente para a gente já definir que ele tem diabetes. Então fica ali mais ou menos em cima do muro. Nem é normal, mas também não é exageradamente alta. E aí nós não consideramos pré-diabetes como uma doença.
a gente considera pré-diabetes como um estado de risco. Então, as pessoas que caem nessa categoria, elas estão, obviamente, sob maior risco, caso não cuidem, de evoluir para diabetes, né? Então, já é um sinal de alerta para a gente. Poxa, aquele organismo já não consegue controlar tão bem quanto deveria a taxa de açúcar. Então, essas pessoas realmente, se elas não tomarem algumas decisões de comportamento, elas podem evoluir para o diagnóstico de diabetes em médio prazo. Mais uma coisa que nos preocupa muito é que as pessoas que têm pré-diabetes também têm um maior risco de adoecimento cardiovascular. O que é isso? São pessoas que estão sob maior risco de ter, por exemplo, um infarto, de ter, por exemplo, um AVC. Também são pessoas que estão sob maior risco de já ter, mesmo não sendo diabéticas, as mesmas sequelas que o diabetes pode causar. Então, são pessoas que estão sob maior risco de adoecer dos rins, de adoecer da circulação, também estão sob maior risco de ter problemas nos dedos, né, nos pés, problemas visuais. Por isso que nós somos bem rigorosos, né, quando a gente define, olha, aqui você entrou na categoria de pré-diabetes, precisa mudar hábitos, né? Precisa mudar a alimentação, precisa fazer exercício físico, porque é isso que de fato vai evitar que essa pessoa tanto caminhe para a diabetes, quanto desenvolva todas essas complicações que a gente já vê na fase de pré, as mesmas complicações de uma pessoa com diabetes. Doutora Ticiara, se o diabetes está envolvido com o metabolismo da insulina, repor insulina é o mais lógico, né? Mas como essa reposição geralmente é injetável, né, subcutâneo, há uma certa resistência das pessoas. Sabemos também que a medicina evoluiu bastante e tem fármacos, remédios muito eficazes. Fale sobre o tratamento do diabetes. Perfeito, Dr. Péricles. Graças ao avanço dos estudos, do conhecimento, do entendimento de como o diabetes se manifesta, quais são os defeitos, né, no corpo que levam a nossa taxa de açúcar ficar alta, hoje nós temos a oportunidade de contar com várias opções de medicamentos orais, né, em comprimido. E a insulina ela fica um pouco mais reservada para situações específicas. Então, com esse avanço do conhecimento, hoje nós temos várias novas classes de medicações que são muito eficientes, muito eficazes, tanto em controlar a taxa de açúcar, mas de também proteger os órgãos. Durante muito tempo, como a gente não tinha tantas oportunidades de tratamento, quando a gente tratava a doença, o nosso objetivo era exclusivamente pensar em um remédio que conseguisse baixar a taxa de açúcar. Então, a gente já ficava super satisfeito se a gente tivesse um medicamento que fosse capaz de baixar a taxa de açúcar. E parece muito óbvio isso, né? Só que a gente, com o avançar, né, da ciência, a gente passou a entender que, maravilhoso, precisamos baixar a taxa de açúcar. Mas, se a gente tiver a oportunidade de usar uma medicação que controle o diabetes, mas que consiga, além disso, proteger o coração, proteger os rins, que são órgãos fortemente afetados, né, pela doença, poxa, seria um grande benefício. E hoje nós temos acesso a essas medicações, inclusive algumas delas já são disponibilizadas pelo SUS aqui no Cariri, que conseguem trazer esse benefício, né, maior de deixar a doença bem controlada e também tentar evitar todas aquelas sequelas, né, renais, a probabilidade do paciente precisar de uma hemodiálise,
uma proteção do coração para diminuir o risco, né, de internamentos, de eventos cardíacos, né, diminuir o risco do paciente infartar, precisar internar, né, por conta de infarto. Enfim, a evolução realmente foi muito grande. Mas aqui eu queria deixar uma mensagem que é muito importante. A insulina é um excelente tratamento para diabetes. Eu sei que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente nunca experimentou. Enfim, e existem muitos mitos, né, relacionados ao uso da insulina. Mas a insulina é um excelente tratamento. A insulina, ela revolucionou, né, a medicina. Se a gente pensar que antes dela, as pessoas que tinham diabetes tipo 1 não tinham nenhuma chance de sobreviver. Então foi algo que mudou a história da medicina. E que existe algumas situações, além do diabético tipo 1, das pessoas com diabetes tipo 1, que obrigatoriamente precisam usar insulina, existem muitas situações em pessoas com diabetes tipo 2 que também precisam usar insulina e que a insulina é o que vai melhorar a qualidade de vida, é a insulina que vai evitar que essa pessoa precise de tratamentos mais agressivos por complicação nos rins, por complicação na circulação, né, dos pés, enfim. Então é importante deixar muito claro que a insulina é um excelente tratamento, que ela tem o seu momento, né? Em alguns casos, mesmo em pessoas com diabetes tipo 2, ela vai ser fundamental no tratamento e que a gente não deve ter medo. Nem nós, profissionais de saúde, nós dois somos professores, né, e acompanhamos os meninos ao longo da faculdade, nos primeiros anos de formação, e a gente percebe que existe um certo medo, né, na hora de passar a insulina para o paciente. E a gente precisa tirar o medo primeiro da gente, né? Porque o nosso paciente já vem cheio de medo, às vezes já escutou tanta história relacionada ao uso da insulina, que só em falar no nome, né, já dá um pânico, já dá uma angústia, alguns pacientes choram, enfim. Então, nós como profissionais de saúde, somos os primeiros que devemos perder o medo de insulina, orientando direitinho, prescrevendo direitinho, o paciente só vai ter benefício. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista, estudo do aparelho digestivo. E a pandemia? Segundo os números do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, temos uma pessoa internada com Covid-19 e 13 em isolamento domiciliar. Semana passada, 7 dias atrás, esses números é de quinta-feira, que é bom deixar claro, né? Quinta-feira passada. Semana passada eram 2 pessoas internadas e 9 em isolamento domiciliar, total de 11, com estabilidade, um pequeno aumento. 14 pessoas com Covid-19 diagnosticadas no Juazeiro, que já morreu 718 juazeirenses. A notícia boa da semana é que até quinta-feira completou 24 dias sem mortes. Até quinta-feira passada, sem mortes, 24 dias no Juazeiro do Norte. Em relação à média nacional de mortes, Brasil, mais de 172, 173 mortes dia no Brasil. Está diminuindo um pouco. Há 15 dias atrás era em torno de 200 e poucas mortes dia. E número de casos novos dias, pouco mais de 22 mil casos novos dia. Também está diminuindo em torno de 44% em relação a 15 dias atrás. Essa doença Covid-19 já matou mais de 682 mil brasileiros, infelizmente. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, mês vocacional, esse mês de agosto, domingo do Senhor hoje,
Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista, entrevistando a doutora Ticiara Fontinelli, médica endocrinologista e metabologista. Vamos continuar a nossa entrevista com a doutora Ticiara. Doutora Ticiara Fontinelli, mais frequente ainda do que diabetes é a obesidade. Realmente uma população enorme, pessoas que estão acima do peso. Tem os graus, de obesidade e tem as repercussões clínicas e o agravamento da saúde da pessoa, inclusive diabetes, no meio, e tantas outras doenças causadas pela obesidade. Por que, doutora Ticiara, tanta gente obesa? Doutor Péricles, nesse momento que a gente está vivendo a era das pandemias, é importante lembrar que sobrepeso e obesidade também são uma verdadeira pandemia. Se a gente olhar dados até de países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, que há algumas décadas atrás sofriam de desnutrição, mesmo esses países ainda pobres, eles vivenciam um aumento no número de pessoas com sobrepeso e obesidade. E essa realidade ela é ainda mais forte nos países industrializados, ocidentalizados, que meio que imitam a cultura norte-americana. E essa mudança, ela não é uma mudança explicada pela genética. As mudanças genéticas, elas costumam demorar séculos, para acontecer. O que tem acontecido hoje não são mudanças genéticas, são mudanças de hábitos. Então, provavelmente, nós convivemos, carregamos os genes que facilitam a obesidade há séculos. Porém, os hábitos de vida de séculos atrás, de décadas atrás, não permitiam que a obesidade aparecesse, que a obesidade se mostrasse. Porém, hoje, com a vida que nós temos, cada vez mais sedentários, hoje a gente utiliza transporte até para pequenas distâncias, Então, se eu for na padaria no meu bairro, eu vou de carro, eu vou de moto, ao invés de ir a pé. Não usamos as escadas, usamos elevador. Nem levantar para trocar o canal da TV, hoje a gente levanta mais, Então é tudo muito tecnológico e isso faz a gente poupar energia, para os movimentos do dia a dia. E principalmente os nossos hábitos alimentares, porque hoje nós temos uma oferta gigante de alimentos que são altamente calóricos, nós chamamos de alimentos com alta densidade calórica, que são fáceis para a gente ter acesso, Então, no supermercado nós temos hoje opções inúmeras de alimentos que são palatáveis, são gostosos, mas que são altamente calóricos. Na nossa casa, a gente pode pegar o celular e pedir qualquer tipo de comida que em 30 minutos o alimento está aqui na nossa casa. As medidas que nós utilizamos hoje também são maiores, Então, se você for pedir um copo de refrigerante numa dessas lanchonetes famosas, o copo não é mais pequenininho, é um copo grande. Tem lanchonete que, inclusive, você paga só uma taxazinha e pode reabastecer o copo de refrigerante quantas vezes quiser. Até o tamanhozinho do saquinho da pipoca mudou, Eu, pelo menos na minha infância, era o saquinho pequenininho. E hoje você vai no cinema, é um balde. Então, as medidas dos alimentos também mudaram. O acesso a eles se tornou mais fácil, Além de outras questões relacionadas à competição, no mercado de trabalho, as exigências, a pressão psicológica que muitas pessoas sofrem no mercado de trabalho, no contexto familiar, porque nós não comemos exclusivamente para alimentar o corpo.
não é algo mecânico. O comer, ele é cultural, né? Nós nordestinos temos um padrão alimentar que é diferente de quem mora no sul do país, por exemplo. Então, é cultural o tipo de mesa, né, que nós temos em casa, os alimentos que nós consumimos. E nós também comemos por prazer, né? Muitas vezes, por conta de toda essa pressão emocional que nós vivemos no dia a dia, nós comemos como uma recompensa, né? A gente chama isso de comer hedônico. Então, se eu tive um dia muito estressante, né, enfim, tive uma discussão no meu trabalho, me chateei no meu trabalho, quando eu chego em casa, eu sinto que eu mereço uma recompensa. E muitos de nós utilizamos a comida como essa recompensa. Poxa, trabalhei tanto hoje, eu vou me permitir comer aquilo que eu acho muito gostoso, muito saboroso. E cada vez mais, por conta de todas as questões psicológicas, né, envolvidas no mundo industrializado, competitivo, nós temos utilizado a comida como essa válvula de escape, né, como essa fuga. Por isso que tratar a obesidade é tão difícil. Porque não envolve só causas do corpo. É muito mais do que isso, né? É muito mais profundo do que isso. Mas, de fato, é uma verdadeira pandemia e que tem trazido consequências imensas. São mais de 100 doenças que a obesidade, que o sobrepeso podem acarretar. Enfim, a gente tem que parar um pouco mais para discutir medidas que sejam resolutivas para a maioria da população. Doutora Ticiara Fontinelli, houve um progresso enorme no tratamento da obesidade. Se um dia, e ainda hoje, o mais importante é a nutrição, é um bom encaminhamento, uma boa orientação nutricional e bastante exercícios físicos, evitar a vida sedentária, se isso ainda é o principal no tratamento da obesidade, surgiram fármacos, alguns com uma eficácia admirável. Tem um produto novo que os estudos científicos colocam que comparava a perda de peso quase a uma cirurgia bariátrica. Por falar nisso, gostaria que você falasse quais os obesos que precisam ainda ser indicados para fazer essa cirurgia bariátrica. É importante, Dr. Péricles, que a gente entenda a obesidade como doença. É uma doença, não é uma escolha. Ninguém escolhe, no mundo gordofóbico como que nós vivemos hoje, ninguém escolhe ser obeso. Enfim, além de trazer uma série de consequências físicas, né, de doenças, existe toda um preconceito envolvido no tema. As pessoas sofrem por estarem acima do peso. Então, socialmente, não é aceito estar acima do peso. Então, é importante entender que é doença. Infelizmente, é uma doença crônica. Não existe cura para a obesidade. E é uma doença recidivante, ou seja, é uma doença de altos e baixos. Todo mundo que sofre com obesidade tem uma história para contar. Então, são pessoas que nos dizem, olha, eu já tive uma experiência de perder bastante peso, 10 quilos, 15 quilos, mas eu não consegui manter essa perda de peso. Inclusive, isso é muito esperado, porque o nosso corpo, ele não aceita perder. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em manter aquela perda de peso que elas conseguiram? Porque o nosso corpo não aceita. Ele vai criar uma série de estratégias para que aquele indivíduo recupere todo o peso perdido. Ele acha que aquele peso máximo que foi atingido, ao longo da vida é o peso ideal para a pessoa. Então, por mais que tenha esforços diários, é muito difícil ter essa perda de peso mantida. O tratamento da obesidade continua se baseando em 2 pilares fortes:
Sem esses dois pilares, não há perda de peso sustentável, que é um bom acompanhamento nutricional. É fundamental que as pessoas busquem um bom profissional de nutrição, e isso é nutricionista, a pessoa que está habilitada, que tem capacidade, que tem conhecimento, que estudou profundamente sobre alimentos, são os profissionais de nutrição, são nutricionistas. Nós médicos, por mais que tenhamos a obrigação de ter algum conhecimento na minha área, né, na endocrinologia, que é uma área irmã da nutrição, temos algum conhecimento, mas jamais será um conhecimento comparável a de um profissional de nutrição. Então, o primeiro passo é ter um bom profissional de nutrição acompanhando. E aqui é importante que as pessoas entendam que não é uma consulta, que às vezes o paciente diz, poxa, mas eu já fiz uma consulta com nutricionista. Não é assim. Obesidade é doença crônica. O acompanhamento nutricional é para a vida toda, né? Porque chega uma hora que a gente acha repetitivo aquele mesmo café da manhã. Aí é importante conversar com o nosso nutricionista para que haja modificação. As necessidades nutricionais vão mudando à medida que eu perco peso. A minha necessidade de cardápio muda. À medida que eu vou envelhecendo, as minhas necessidades mudam. Então, sempre será um acompanhamento. E é na hora que não dá certo que o paciente precisa voltar. Que a gente vê muito isso, do paciente ficar com vergonha de voltar ao profissional, porque não teve um resultado naquele cardápio. Aí é que é mais correto voltar, porque o profissional de nutrição vai tentar entender por que não deu certo. Então, esse é um pilar sólido. Sem ele, realmente não tem perda de peso sustentada. E o segundo pilar forte é o exercício físico. Então, é importante movimentar-se. A perda maior de peso, ela é mais atribuída à restrição de calorias da alimentação. Mas manter aquela perda de peso, ela é difícil, mas ela é possível se o paciente permanecer no exercício físico constante, né? A gente costuma dizer que não precisa fazer tanto exercício físico, né? Algumas pessoas excedem, né? O que importa é que haja constância. Às vezes, 30 minutinhos de exercício físico, de segunda a sexta, bem feitos, vale muito mais do que pegar o sábado e o domingo, por exemplo, e fazer trilhas. 2 horas de trilhas, 3 horas de trilhas. A constância, fazer de preferência diariamente, um exercício bem feito, com orientação de um educador físico, é fundamental. E existem as medicações, né? Hoje, também com o avanço do conhecimento, enfim, da ciência, nós temos algumas opções de tratamento que, de fato, hoje fazem a diferença. Porque até então a gente tinha poucas opções de medicamentos e as poucas opções tinham um resultado muito pobre. Hoje não. Hoje nós temos realmente medicações que são eficazes. Inclusive uma nova molécula que ainda não está disponível, né, para venda, nem fora, nem aqui no Brasil ainda, mas que é uma perspectiva para um futuro breve, de uma nova molécula que promoveu nos estudos uma perda de peso semelhante à cirurgia bariátrica. Depois dessa pesquisa, surgiu o questionamento, né? E a cirurgia bariátrica vai acabar? Né? As pessoas não vão precisar operar? Não é bem assim. Até porque são medicações de custo muito elevado. E aí é importante que as pessoas entendam que quando nós optamos por tratar a obesidade também com remédio, porque é também com remédio, nenhuma medicação vai fazer o trabalho que um bom profissional de nutrição faz e que um bom educador físico faz. Mas em alguns casos é preciso associar uma medicação. E mesmo essa medicação, que tem resultados, né, bem surpreendentes, são medicações de difícil acesso pelo custo. São medicações realmente muito caras e que vão
precisar ser utilizadas por longo prazo. Nós não tratamos uma doença crônica usando um remédio por 2 meses, por 3 meses. A medicação para a obesidade, ela entra na vida do indivíduo e ela vai permanecer por longos períodos. Inclusive, algumas pessoas vão precisar usar por toda a vida. Em relação à cirurgia bariátrica, ela é recomendada para pessoas que tenham obesidade grau 3, que são aquelas pessoas que no cálculo do índice de massa corpórea tem uma contazinha, né, acima de 40. Em indivíduos com obesidade grau 2, que são aquelas pessoas que têm um pouco menos de peso do que na obesidade grau 3, mas que já apresentam algumas doenças provocadas pelo excesso de peso. Então, é uma pessoa que tem obesidade grau 2, mas já tem diabetes, já tem gordura no fígado, já tem colesterol alterado, triglicerídeo alterado. Então, essas pessoas, elas são candidatas à cirurgia bariátrica. Porém, algo também precisa ficar claro. Para que a gente indique o procedimento cirúrgico, é necessário que esse paciente já tenha um acompanhamento. Não precisa ser com endocrinologista. Pode ser com qualquer médico que lide com a obesidade, né? Então, precisa que um profissional médico esteja acompanhando há pelo menos 2 anos, que esse paciente esteja em acompanhamento com um profissional de nutrição, que esse paciente esteja, né, de preferência ativo, né? Claro que existem situações de obesidade que pelo próprio grau de obesidade o paciente não tem condições de fazer exercício físico, mas esse paciente ele precisa estar em acompanhamento médico, né, há pelo menos 2 anos, com tentativas de perda de peso, inclusive com tentativas com o uso de medicações, e quando há falha dessas tentativas, aí sim, esse paciente ele é um forte candidato à cirurgia. Doutora Tiziara, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas vou iniciar com uma pequena historinha que eu recebi de um médico experiente. Ele disse que um dia o médico da UTI precisou dos nutricionistas para um paciente desnutrido, ou 2, ou 100, ou 1000 pacientes desnutridos pela sua doença, e não obteve essa melhora, aliás, essa ajuda da nutricionista que não tem uma formação para ajudar em nutrição enteral e parenteral. Então, o próprio médico teísta passou a desenvolver essa nutrição dos pacientes mais graves, desnutridos, e aí surgiu a nutrologia. Hoje a nutrologia parece uma oferta de milagre, uma mágica, que as pessoas vão perder peso e quando chega lá, são médicos, fazem alguma coisa positiva, mas inventa muitos suplementos, às vezes até hormônios, testosterona para mulheres, coisas estranhas, diferentes de tudo que a gente estudou na medicina de evidência científica. Fale sobre essa nutrologia que extrapola a lógica e as evidências científicas sobre exames, excesso de exames laboratoriais e medicamentos, tratamentos sem comprovação científica. Dr. Péricles, eu costumo sempre repetir essa frase para os nossos alunos, para os pacientes, que em medicina o menos é mais. Medicina é uma área de alta, né, complexidade. E os conhecimentos, eles se acumulam numa velocidade imensa, né? Se a gente abrir uma página de pesquisa médica, nós vamos ter diariamente dezenas, provavelmente centenas de novos estudos que estão sendo, né, divulgados no mundo inteiro. Ou seja, existe muita informação e é importante que a gente separe a boa informação da informação ruim. E muito do que a gente vê hoje
numa prática médica, né, que é questionável, vem dessa má informação, vinda de estudos de péssima qualidade, estudos tendenciosos, né, mal feitos, mal lidos, muitas vezes mal lidos, né, e que passam a justificar uma série de condutas, né, que para nós, que somos, né, seguidores da medicina mais fortemente baseada na ciência, né, na evidência, nos assusta um pouco, né? Como o senhor mesmo comentou, a nutrologia, ela é uma área belíssima, belíssima. Ela nasceu dessa necessidade de nutrir o paciente gravemente enfermo. Tanto que os bons profissionais de nutrologia, eles costumam trabalhar em ambiente de UTI. Foi de lá que nasceu a nutrologia, né? Então, você imaginar pegar um paciente gravemente doente num leito de UTI, desnutrido, sem nenhuma massa muscular, com dificuldade de sair dos aparelhos e nutri-lo a ponto de contribuir para a alta daquele paciente é algo realmente fantástico, gera uma grande admiração. Mas, infelizmente, alguns colegas utilizam, né, dessas informações enviesadas, desses estudos pobres, né, de teorias, para justificar uma série de procedimentos. Às vezes receber um paciente que está lá com um livrinho com 30, 40 exames de sangue, e o paciente muitas vezes acha que por isso está sendo melhor cuidado. E aí eu volto a falar que em medicina, menos é mais. Se você não souber pedir o exame certo, né, no momento certo, com a conversa que se tem com o paciente, a chance de você errar, de você encontrar um problema que não existe, né? Encontrar uma doença que não existe, porque exames são papéis. Eles precisam ser interpretados diante daquilo que a gente conversou com o nosso paciente. Então, exames a mais podem gerar doenças que não existem e podem gerar tratamentos que causam mais danos do que benefícios. Então, é preciso que a gente converse com o nosso paciente. Infelizmente, tem alguns colegas que, antes mesmo de fazer a consulta, já deixa solicitado uma lista de exames, sem nunca ter visto o paciente. Isso é muito estranho, né? Já que o exame, ele é um complemento, tanto que a gente diz, é um exame complementar. Cadê os exames complementares? Eles são um complemento da consulta. É a última parte da consulta, né? Depois que eu converso com o paciente, que eu entendo a história de vida dele, que eu analiso cada queixa dele, que eu faço o exame físico nele, aí é que eu vou pensar se eu preciso complementar com algum exame. E aí eu seleciono os exames que vão mudar a minha conduta, né? Que vão trazer informações novas, né? Que podem ajudar naquela queixa do paciente. E não sair pedindo exames às cegas, exames que não tem nenhum fundamento, que não tem nenhum sentido. Testosterona para mulheres, dosagem de serotonina, né? Eu brinco que tem exame que sai a tabela periódica todinha. Para quê? Isso não é saúde para o paciente. Isso gera diagnósticos errados, isso gera tratamentos errados, inclusive tratamentos que ameaçam a vida do paciente. Quantos casos de hepatite a gente não tem visto por uso de medicamentos indevidos? Quantos casos de infarto, de AVC, a gente não tem visto por uso de anabolizantes? E é uma área que, enfim, trata de queixas que são muito comuns e muito angustiantes. Poxa, quem não gostaria de perder uns quilinhos a mais, né? E se oferece a essas pessoas tratamentos extremamente duvidosos, né? Hormônios, né? Você dá hormônio para uma pessoa que não precisa, que o próprio corpo já produz, achando que isso não vai trazer sequelas.
que isso não vai dar ruim lá na frente, é muita inocência, né? E muita coragem. Então eu repito aqui, menos é mais. Em medicina, o básico funciona. A nossa saúde não está em cápsulas da farmácia, em cápsulas manipuladas. Lembrando que remédio manipulado é remédio do mesmo jeito. A nossa saúde está numa boa alimentação, com a ajuda de um bom profissional de nutrição, e está no exercício físico. Além de, enfim, das questões emocionais, da espiritualidade, né? Que precisa lembrar que saúde não é só não ter doença. Saúde é um estado, né? É um estado de qualidade espiritual, qualidade emocional, ausência de vícios, boas relações, ter amigos, ter pessoas queridas perto de nós. Então, muito cuidado para não cair nas tentações de tratamentos milagrosos que oferecem curas de doenças que nem existem. Dicas de saúde. 104,5. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, entrevistando a doutora Ticiara Fontinelli, médica endocrinologista, metabologista, mitos e verdades sobre a endocrinologia. Vamos continuar a entrevista. Doutora Ticiara Fontinelli, eu falei na pergunta anterior, que você já respondeu, sobre a testosterona, utilizada até para mulheres. Para homens já é uma controvérsia. Os homens têm excesso, raramente não têm, né? Ou tem uma deficiência. E as mulheres, ao contrário, têm pouco, mas têm. E os outros hormônios, as outras terapias, as vitaminas ditas para melhorar a imunidade, a vitamina D, a B12 e outras que a gente nem sabe se tem alguma ação realmente sobre a imunidade. O que falar sobre as proteínas, excesso de suplementos proteicos, minerais, vitamínicos, que são prescritos demais para as pessoas, que a gente até estranha pessoas tomando 10, 12 caixas de remédio, às vezes manipulado, dando 15, 16, 17 comprimidos por dia. É verdade, doutor Péricles. A gente tem visto cada vez mais as pessoas substituírem o alimento, comida de verdade, por cápsulas, né? De pessoas que passam o dia consumindo 15 cápsulas, 20 cápsulas, vitaminas, minerais, sendo que nós temos uma fonte, né, natural, né, na nossa casa, que é o alimento de verdade. Enfim, seria muita inocência a gente imaginar que podemos encontrar a nossa melhor imunidade numa cápsula. Imunidade é algo extremamente complexo. Não depende exclusivamente de tomar uma vitamina C, de ter uma vitamina D alta. Vai muito além do que isso, né? É um conjunto complexo que envolve saúde mental, saúde espiritual, ausência de vícios, envolve prática regular de exercício físico, envolve ter amigos, né? Ter bons relacionamentos. Imunidade é extremamente complexo. Não dá para encontrar isso num balcão de farmácia. Alguns suplementos, como o próprio nome diz, é um suplemento. Então, existem algumas condições muito pontuais, e aqui é preciso deixar claro que essas situações, elas são a exceção e não a regra, que há necessidade de suplementar aquilo que o paciente não consegue adquirir normalmente nos alimentos. Então, às vezes, as pessoas de mais idade, que têm mais dificuldade no paladar, na mastigação, que não conseguem, na sua rotina alimentar, adquirir toda a proteína que é recomendada. Para essas pessoas, tem sentido a gente colocar um suplemento de proteína. Para as pessoas que são de mais idade e que têm um risco maior de fraturas,
de osteoporose e que tenham uma vitamina D baixa, vale a pena suplementar essa vitamina, mas para a maioria dos casos não. Para a maioria dos casos, nós adquirimos isso com uma boa alimentação. Então, é menos cápsula, menos hormônio e mais comida de verdade, mais exercício físico, mais interação social boa, né? É isso que de fato traz a nossa saúde. Bom, falando especificamente da testosterona, aqui é importante deixar claro que o uso da testosterona em homens é recomendado exclusivamente para aqueles homens que não produzem o hormônio. São os pacientes que têm hipogonadismo. E a falta da testosterona nesses homens causam sintomas, especialmente sintomas relacionados à vida sexual. Então, a indicação para o uso da testosterona é apenas como uma reposição. Não há recomendação ética para usar testosterona em pessoas que não tenham deficiência. Esse uso sempre será um uso anabolizante, um uso antiético, um uso indevido, um uso que traz riscos, que ameaça a saúde dos homens. Em mulheres, muito menos. O uso da testosterona em mulheres tem uma única indicação, que é uma indicação extremamente rara, que são mulheres, geralmente na pós-menopausa, que apresentam o que a gente chama de transtorno do desejo sexual hipoativo, que é um diagnóstico complexo que a gente precisa avaliar com alguns questionários feitos a essa mulher, e para essa mulher específica existe um espaço para o uso. Mas para a maioria das mulheres, o uso da testosterona também é um uso indevido, é um uso antiético, é um uso que vai trazer muito mais prejuízos do que benefício. A gente tem visto a prescrição da testosterona para mulheres baseado em exames de sangue. Dosagem de testosterona em mulheres. Não existe a recomendação de dosar a testosterona em mulheres pensando em encontrá-la baixa. Existem algumas doenças que as mulheres têm queixas que lembram excesso de testosterona. Então, aquelas mulheres que chegam para a gente comentando que estão tendo queda de cabelo semelhante à queda de cabelo masculina, que estão surgindo pelos em regiões que não são comuns nas mulheres, que estão com muita espinha, né, com muita acne. Nessas mulheres eu vou dosar testosterona no sangue, pensando que elas tenham alguma doença que esteja aumentando esse hormônio. Por quê? Porque normalmente a nossa testosterona ela é baixinha. O normal da mulher é ter uma testosterona baixa. E os ensaios de laboratório, os equipamentos que são usados no laboratório, eles foram criados para dosar a testosterona dos homens, que é uma testosterona alta. Quando a testosterona é muito baixa, o ensaio do laboratório ele se confunde muito. Então, ter uma testosterona baixa no exame de sangue numa mulher não significa absolutamente nada. As mulheres não devem tomar testosterona baseado no exame de sangue nunca. A única indicação é nesse transtorno, que requer uma avaliação detalhada, minuciosa, para sim ser prescrito o hormônio, numa quantidade bem baixinha, sob orientação. Não é recomendado usar testosterona injetável em mulheres sob hipótese nenhuma, muito menos usar implantes, né, os famosos chips da beleza. Não existe nenhuma sociedade médica, nem na endocrinologia, nem na nutrologia, nem na ginecologia, que respalda a aplicação desses chips. O chip da beleza, ele é um uso antiético e é um uso perigoso. Nenhuma mulher deve se submeter a um tratamento desse. Doutora Ticiara Fontinelli, sobre a tireoide. Essa glândula pequenininha que a gente tem no pescoço,
que pode estar com o funcionamento diminuído, às vezes com o funcionamento acelerado e às vezes alojar nódulos, às vezes líquido, cistos, às vezes sólido e até o câncer da tireoide. O que falar sobre essas doenças da tireoide mais comuns? As doenças da tireoide mais comuns são o achado de nódulos e cistos e a falta do hormônio da tireoide, que nós chamamos de hipotireoidismo, e o excesso de hormônio da tireoide, que é o hipertireoidismo. Os achados de nódulos são extremamente comuns, especialmente porque a gente tem visto pessoas fazendo ultrassom de tireoide como um exame de rotina. E, em princípio, não é um exame de rotina. A recomendação é que toda pessoa que nos procure, independente da queixa dela, que essas pessoas tenham a sua tireoide examinadas. E aí, durante o exame físico, se eu percebo que tem alguma alteração, alguma irregularidade, que a tireoide está crescida, aí sim, eu devo solicitar ultrassom. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem nódulo de tireoide ou tem cisto de tireoide, mais de 50% das pessoas tem, só que a grande maioria deles não trazem qualquer sintoma, não trazem qualquer ameaça à qualidade de vida ou à saúde das pessoas. Então, por isso que a gente não fica buscando encontrar esses nódulos. Nós examinamos. Aqueles nódulos que são tocados no exame físico, esses sim, merecem ser estudados com a ultrassom, algumas vezes com a punção. Então, entre as doenças da tireoide, de fato, as mais comuns têm sido os nódulos, parte disso porque tem sido feito exame demais para a tireoide, exames de ultrassom. E as doenças hormonais, a mais comum é o que a gente chama de tireoide preguiçosa, né? Que é o hipotireoidismo, que a tireoide começa a produzir menos hormônio. À medida que o tempo vai passando, ela vai produzindo cada vez menos hormônio. E aí é simples de tratar porque a gente faz a reposição do hormônio da tireoide. E o outro extremo é quando a tireoide trabalha demais, né? Então ela começa a liberar hormônio mais do que devia, isso acelera o corpo inteiro, traz muitos sintomas, perda de peso, coração acelerado, o intestino funcionando mais do que devia, são pessoas que são mais irritadas, impacientes, que têm insônia, e aí também tem tratamento para tentar conter esse excesso de hormônio. Doutora Tiziara Fontinelli, outra coisa que assusta muito os pais, os responsáveis por crianças que acham que estão crescendo lentamente, estão com a altura abaixo do que os pais queriam, né? A expectativa dos pais era um esticão mais rápido e maior. E a endocrinologia pode oferecer na ajuda para que as crianças, os adolescentes e depois os adultos não tenham uma estatura tão baixa. Doutor Péricles, essa queixa, né, de não estar crescendo como esperado é uma queixa muito comum na pediatria. Provavelmente é uma das maiores procuras, né, nos ambulatórios de endocrinologia pediátrica. Na maioria das vezes, não é um problema hormonal. Na maioria das vezes, as expectativas da família são muito altas, né? Porque a gente costuma dizer que a gente só cresce aquilo que a família da gente permite. E às vezes a nossa família cria uma expectativa de uma altura que é maior até do que a altura dos nossos próprios pais, né? Então, na maioria das vezes, é só uma expectativa que é alta e o profissional da endocrinologia pediátrica acalma, né? Algumas vezes é um atraso, né, no estirão, isso é relativamente comum,
também não é uma doença, é uma questão de tempo, né? Tem pessoas que chegam, né, crianças e adolescentes, que chegam na fase do estirão um pouquinho mais tarde do que os colegas, aí fica aquela coisa, né, na sala de aula, todo mundo crescendo e aquela criança não crescendo, mas vai chegar o momento dela. E em poucos casos é que existe, de fato, doenças que repercutem no crescimento ou até mesmo deficiência do hormônio do crescimento. Para esses casos, que são a exceção, existe tratamento, existe a possibilidade de repor o hormônio do crescimento e as crianças evoluírem dentro daquilo que é possível na genética da família. Doutora Ticiara, e a osteoporose? Pode ocorrer no homem, mas é muito mais frequente nas mulheres. As mulheres, quando têm a última menstruação, chamada menopausa, a partir daí elas desenvolvem uma diminuição, né, da massa óssea e a osteopenia, depois a osteoporose. Fala um pouco sobre essa situação que é muito mais frequente nas mulheres e quais os tratamentos disponíveis atualmente para evitar fraturas, evitar os casos mais graves de fraturas ósseas da osteoporose. Doutor Péricles, de fato, a osteoporose é uma condição mais comum nas mulheres, especialmente nas mulheres após a menopausa, justamente porque o hormônio feminino, né, o estrogênio, ele é fundamental para garantir a nossa saúde óssea. E à medida que nós nos aproximamos da menopausa, entramos na menopausa, esse nosso hormônio ele vai caindo. E aí ele passa a não mais proteger a saúde dos nossos ossos. Por isso que é muito mais comum em mulheres. No entanto, é importante lembrar que nós vamos juntando osso, principalmente, né, na infância e na adolescência, mas até os 30 anos. A partir dos 30 anos, a gente começa devagarzinho a perder um pouquinho de osso, um pouquinho de osso. E nós mulheres, quando nos aproximamos da menopausa e entramos em menopausa, aí a nossa perda se torna muito intensa, muito rápida. Então há um desgaste do osso. Muitos colegas nem consideram a osteoporose uma doença. Considera uma etapa da vida, né? Faz parte do processo natural de envelhecimento. Claro que tem muitas outras questões por trás disso, mas um dos principais motivos para ter osteoporose é o envelhecimento e, em nós mulheres, a menopausa. Hoje nós temos muitas opções de tratamento, de remédios que tentam estabilizar e tentam também melhorar a quantidade de osso e a qualidade desse osso, com o objetivo de evitar fraturas. Então, quando nós estamos falando em osteoporose, aí aqui é importante lembrar que osteoporose não causa dor. Às vezes os pacientes procuram saber se tem osteoporose porque estão sentindo dor. O osso, ele só dói quando ele está fraturado, né? Então, a osteoporose é uma condição silenciosa. Ela está ali acontecendo sem perceber. E o receio que nós temos nela é a fratura, que aí sim o paciente vai sentir dor, vai trazer muitas limitações, necessidade de procedimento cirúrgico. Inclusive, muitas pessoas falecem, né, após uma fratura. Mas hoje existem muitas opções, muitas alternativas de tratamento para essa condição. Muitas medicações, tanto em comprimido, medicações injetáveis. Realmente também é uma área que se avançou muito. Doutora Ticiara, todo médico tem que entender um pouco de uma situação que é comum em quase todos os órgãos, chamada doenças autoimunes. E na sua área também, né? Na tireoide, doenças sistêmicas, lúpus e outras doenças chamadas autoimunes. Fale um pouco por que
Existem essas doenças porque elas estão aumentando no mundo e a modernidade de uns tratamentos agora bem mais eficazes para o tratamento das doenças autoimunes. Como eu já havia comentado anteriormente, as doenças autoimunes, ou doenças imunológicas, são aquelas doenças provocadas pelo nosso próprio sistema de defesa. As doenças autoimunes, elas geralmente acometem pessoas que já nasceram com uma predisposição, elas já nasceram meio que marcadas, para ter aquela condição, seja lúpus, seja tireoidite de Hashimoto, vitiligo, doença celíaca, tantas outras doenças autoimunes. Então, são pessoas que já nasceram com uma predisposição. Mas nas doenças autoimunes, para o nosso sistema de defesa agredir o nosso próprio organismo, existe o que nós chamamos de gatilhos. Algo aconteceu na vida dessa pessoa para ser um gatilho, para que a doença se apresentasse. Algumas pessoas, elas nascem com a predisposição, mas não sofrem esses gatilhos ao longo da vida e aí não conseguem desenvolver a doença. Nesse momento que a gente está vivendo, pós-Covid, agora pós-chikungunya, a gente tem visto um crescimento muito grande das doenças autoimunes, porque os vírus, eles funcionam como esses gatilhos, Então, são indivíduos que já tinham uma chance de ter um hipotireoidismo, por exemplo, e que sofreu uma infecção viral, seja por Covid, por exemplo, mas pode ser qualquer vírus. Os gatilhos também podem estar relacionados a estresse emocionais, perda de emprego, morte de pessoas da família, enfim, é aquele empurrãozinho que faltava. E depois dessas condições, as doenças se manifestam. Na endocrinologia, nós temos algumas doenças autoimunes, que são até relativamente comuns. O diabetes tipo 1 é uma delas, o hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto também é outra condição autoimune. Nós temos uma doença parceira, na endocrinologia e na gastro, que é a doença celíaca, a dificuldade do corpo em absorver a vitamina B12. Então, são condições imunológicas que nós temos lidado cada vez mais, Mas, por sorte, há um avanço também, de novos tratamentos para cada doença dessa específica, Especialmente, a gente tem visto crescer muito, as opções de tratamento de artrite reumatoide, de lúpus, opções que têm trazido mais qualidade de vida, para as pessoas. Doutora Ticiara Fontinelli, gostaria que eu sei que você já falou o que eu vou perguntar agora, mas eu queria que você reforçasse para as pessoas cuidados básicos de saúde, a chamada prevenção de complicações das doenças mais comuns da endocrinologia. Como deve se comportar um paciente diabético, um paciente obeso, uma pessoa que está acima do peso, mesmo sem ser obeso, chamado sobrepeso, a síndrome metabólica, que é aquela pessoa que está acima do peso, que tem uma barriga volumosa, que às vezes tem pressão alta, às vezes tem gordura no fígado. O que essas pessoas devem fazer para não agravar os seus problemas de saúde? Dr. Péricles, na endocrinologia, nós costumamos falar sobre os pilares da saúde, que tem sido mais divulgado hoje, do ponto de vista científico, como a medicina do estilo de vida. E isso cabe para qualquer pessoa, para qualquer condição que ela tenha, ou principalmente para pessoas que não tenham patologias, Porque, como eu já comentei,
saúde não é só ausência de doença, né? Então, existem os pilares da saúde, que é algo que cabe para todos nós. Para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente viva bem, fora de doenças, a gente precisa alimentar 6 pilares. O primeiro delas é a alimentação. É fundamental uma alimentação equilibrada, uma alimentação diversificada, um bom profissional de nutrição. Esse é um dos pilares. O segundo pilar é a atividade física. Então, movimentar-se é preciso, né? Sair do sedentarismo faz parte da saúde. O terceiro pilar é dormir, né? Hoje a gente tem visto cada vez mais, né, a frequência de queixas de insônia. Então, para ter saúde, é preciso dormir bem. Então, a gente tem que organizar o nosso sono. Um outro pilar, o quarto pilar, né, da medicina do estilo de vida é evitar tóxicos, né? E aí quem consome bebida alcoólica, limitar o consumo, as pessoas que fumam, abrir mão do cigarro, outras drogas, o consumo de outras drogas, abrir mão desse consumo. Então, é preciso se afastar das substâncias tóxicas. O quinto pilar para ter saúde, né, para viver bem, é conservar a saúde mental, né? Que hoje é uma outra pandemia. Pós-pandemia da Covid, agora temos a pandemia dos transtornos de ansiedade, né? Então, para ter saúde, precisamos cultivar a nossa saúde mental. E o último pilar da medicina do estilo de vida é ter cuidado com quem a gente anda, né? Ou seja, manter bons relacionamentos, né? Relacionamento é saúde. Então, manter um grupo de amigos, um bom relacionamento em casa, um bom relacionamento com Deus, cultivar a espiritualidade, sair para conversar entre os nossos. E isso exemplifica muito o que é saúde, né? Que é muito mais do que a ausência de doenças. Então, para todo indivíduo, para pessoas que não têm doenças, para pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, obesidade, sobrepeso, cultivar os 6 pilares de saúde é fundamental. Dicas de saúde. 104,5. Dicas de saúde nesse domingo, dia do Senhor, mês missionário, mês das vocações. Entrevistando a doutora Ticiara Fontinelli, já chegando no final da entrevista. Uma entrevista muito importante, onde ela fala de mitos e verdades sobre a endocrinologia, as questões das glândulas, dos hormônios, do corpo, etc. Vamos continuar, né? O finalzinho da nossa entrevista. Doutora Ticiara Fontinelli, eu quero agradecer sua participação no nosso programa e quero pedir que você dê seus contatos com a clínica Unicardio, não é isso? Você está na Unicardio, sede nova, ali perto da rodoviária, né? Perto do regional, perto de todo canto ali. E fale também sobre suas redes sociais, seu contato para os ouvintes que estão nesse momento lhe escutando na FM Padre Cícero. Isso, doutor Péricles. Estamos de casa nova. Eu trabalho na clínica Unicardio há mais de 10 anos, né? É a minha segunda casa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa clínica, da história da clínica. Assim, sou muito orgulhosa de ser família Unicardio. E nós mudamos, né, de sede, estamos com uma sede nova, ampla, confortável, agradável, mas o mais importante, todo mundo foi junto, né, porque muito mais importante do que ter paredes bonitas, ter um lugar aconchegante, é ter gente boa, né, para receber, para atender. E aí nós estamos agora por trás da rodoviária, certo? Todo mundo é convidado a conhecer a nossa nova sede.
Doutora Ticiara, antes de encerrar, eu gostaria também do seu testemunho como professora. Você é professora da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, a Estácio FMJ. Foi professora dos meus 3 filhos, quer dizer, 2 ainda né? Porque pode ser que passe por você novamente no internato. E sei que você ama essa profissão de docente, como eu também, eu gosto muito. Fale sobre isso, por que você, mesmo a gente sabendo que o ganho médico é bem mais baixo na docência do que na clínica, sendo só médico no consultório, por que você gosta tanto de dar aula na Estácio? Doutor Péricles, eu não tenho a menor dúvida que a minha melhor versão profissional é na docência. Eu gosto muito do meu trabalho, no meu consultório, na policlínica, enfim, sou muito feliz como médica, mas me enche os olhos, me traz alegria, me dá emoção, me estimula, me instiga ser professora. Já começa do princípio de que quando você ensina, você aprende. Então, uma forma que eu tenho de me estimular a chegar em casa, a pegar um artigo novo, a abrir o livro, a revisar uma doença não tão frequente, né, no meu consultório, é passar o meu melhor, dar o meu melhor para os alunos, né? Nós estamos criando também parte do nosso futuro. Nós também, em algum momento da vida, seremos pacientes. E será muito bom, muito prazeroso ser atendida, ser cuidada por pessoas que nós fizemos parte da formação, né? Que nós vimos crescer dentro da profissão. Então, eu não tenho a menor dúvida, é apaixonante. É apaixonante. É a minha melhor versão, realmente a minha versão como professora. Não me vejo fora disso. E eu sei que, enfim, o senhor é mais professor do que eu, tem uma carga horária ainda maior na docência, e eu sei que esse sentimento também é cultivado pelo senhor. E eu acho que só quem vive isso com emoção consegue entender, porque racionalmente nem dá para justificar, né? Mas só quem vive isso, quem sente, quem gosta, quem vê prazer em passar o conhecimento, em receber conhecimento, em se contaminar, né, com a juventude, consegue entender, né, essa paixão. Então é uma paixão. Não sei se ela é racional, ela é uma paixão. Pronto, doutora Ticiara, agora sim, quero me despedir. Você sabe o carinho que eu tenho por você, por seu irmão, que foi nosso aluno de residência em clínica médica. E eu conto com você, viu? Eu conto com você para futuros programas, para novas entrevistas, novidades da endocrinologia. Mais uma vez, Dr. Péricles, eu gostaria de agradecer pelo convite e informar os meus locais de atendimento. Então, eu presto atendimento na clínica Unicardio, que está localizada agora na rua Elísio Gonçalves, por trás da rodoviária, no bairro Triângulo, em Juazeiro. Presto atendimento também no ambulatório da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, na FMJ, e também na Policlínica em Barbalha, logo na entrada de Barbalha. Tá joia? Meu muito obrigada. Quero agradecer, doutora Ticiara Fontinelli, por tantas informações importantes, firmes, autênticas, verdadeiras. É muito importante, o médico ele fala o que é realmente, que tem que ser dito, a verdade. Não adianta arrodear, tentar fazer jogo de simpatia para agradar alguém, não. O médico ele está para transmitir a verdade sobre os problemas de saúde. Muito obrigado, doutora Ticiara. Conto com você
futuramente para novas entrevistas. Então, vamos iniciar a segunda entrevista do nosso programa de hoje. A médica Liz Marjorie, ela é gastroenterologista e hepatologista. Hepatologista é médica de fígado, estuda o fígado, e ela trazendo um exame tão importante para a região do